Fala aí galera, sejam bem-vindos aí a mais um podcast do Planeta Biologia. E hoje a gente vai falar um pouco de biologia celular e organelas citoplasmáticas. Bom, você tá com preguiça aí de ler o nosso texto? Se preocupa não, que o tio aqui vai ler esse texto e vai comentar para você ponto por ponto, tá? Então vamos lá, toma um suquinho, bebe uma aguinha, vai lá no banheirinho e preste atenção que a aula vai começar. Se você quiser ver essa aula, se você está no YouTube, por acaso, né, se você estiver no site não vale, porque você está vendo aqui no site mesmo, no site planetabiologia.com, certo? Na parte Biologia Celular e Organelas Citoplasmáticas, então tem esse texto, certo? Que eu vou ler, mas também vou comentá-lo, não é simplesmente uma leitura, ok? Para você poder aí continuar navegando, ouvindo, estudando, certo? Bom, o que é a biologia celular? Bom, é a ciência dentro da biologia que vai justamente estudar os fenômenos celulares, as características, as funções, a morfologia das células. E uma parte muito importante no estudo das células é relacionado às organelas citoplasmáticas ou organelas celulares. A definição de organela vai variar muito dependendo do biólogo, certo? Da linha de pensamento da biologia. Alguns vão falar que organela são apenas estruturas membranosas, ou seja, os ribossomos ficariam de fora, já enquanto outros defendem que os ribossomos, por exemplo, que não é uma estrutura membranosa, é uma organela. Então, prosseguindo. O estudo da biologia celular e as suas organelas citoplasmáticas é fundamental para entender o funcionamento dos seres vivos e suas características. Óbvio, todos os seres vivos, característica comum de todos os seres vivos. Todo ser vivo possui células. Então entender como é que funciona, como que é a morfologia, os tipos celulares de cada ser vivo, cada tecido, cada órgão, cada sistema, é fundamental. Eu falei aqui de tecido e órgão e sistema, obviamente para aqueles seres vivos que possuem, certo? Um sistema, no caso dos seres humanos, dos animais, das plantas, isso não vai valer para uma bactéria ou para um protozoário unicelular, por exemplo. Mas isso, mesmo assim, o entendimento do funcionamento celular é fundamental, seja para que ser vivo, qualquer ser vivo. Então, assim, o entendimento das organelas celulares e suas funções torna-se de grande importância para a compreensão dos fenômenos celulares. Bom, aqui no site, se você estiver acompanhando aí, ou se você estiver no YouTube, vai lá no site. Se você estiver no YouTube, tem um link aí embaixo, certo? Apontando para essa aula, você vai ter um slide, certo? Você vai ter uma animação que você pode controlar. É um slide parecido com PowerPoint, mas não é. É em Prezi. Pode ser que alguns tenham ouvido falar. O único chato é que ele não funciona em celular, né? Porque questões aí do Flash, ele não funciona em celular nem tablet, a não ser que você tenha um aplicativo que rode. Mas bem interessante, com bastante imagem, falando aí das funções, ilustrando, dando exemplos. Recomendo. Vai lá ver. Você sabe dizer, você parando um pouquinho para pensar aí, quais são as organelas celulares que você conhece? Né? Quais são as organelas celulares que você, além de conhecer, você sabe citar algumas funções dela? Né? Então, o slide a que eu havia me referido, ele vai ilustrar e vai também mostrar bem quais são dessas funções. Antes de definir as organelas celulares separadamente, tenha em mente que as organelas celulares são máquinas responsáveis por funções bem definidas dentro das células e são formadas por membranas muito similares à da membrana plasmática, certo? Então aí uma definição de organela. Elas são formadas por membrana. Observação. Algumas linhas de pensamento dentro da biologia defendem que há estruturas que não são membranosas que também são organelas. Exemplo, os ribossomos, certo? Bom,
Então, resumidamente, a gente pode dizer que as organelas celulares é como se elas fossem uma fábrica orgânica. Imagina aí que a célula é uma cidade e as organelas são como se fossem fábricas ali produzindo coisas, né? Produzindo produtos, empacotando, certo? Produzindo os mais diversos tipos de substâncias ali dentro da célula. A membrana plasmática é como se fosse o limite dessa cidade, como se fosse, digamos, um muro de Trump, só que não. Mas esse muro vai permitir a entrada e saída de certas substâncias. A membrana plasmática é uma estrutura encontrada em todos os seres vivos e é fundamental para o funcionamento celular, pois é essa estrutura que vai controlar a entrada e saída de substâncias como água, sais minerais, proteínas, açúcares, gordura. Quando eu digo açúcares, é açúcares no plural, porque não existe só um tipo de açúcar, ok? Enfim, ela vai controlar a entrada e saída de diversos produtos e subprodutos produzidos pelas células, certo? E quando eu digo produzidos pelas células, quando ela sai é produzida pela própria célula, se entram substâncias nela, pode ter certeza, ela foi produzida em outra célula. Quer um exemplo? Insulina. A insulina é uma proteína produzida pelas células, obviamente, só que não são todas as células do organismo que produzem insulina. Quem produz insulina são as células do pâncreas. Só que a insulina, todas as células do organismo precisam desse hormônio. A célula do dedão do seu pé precisa de insulina. Para quê? A insulina é como se fosse uma chave na proteína, que ela vai funcionar como uma chave que vai abrir a membrana plasmática para a entrada do açúcar, certo? Para a entrada de carboidratos, e assim a célula poder fazer isso e produzir energia. O citoplasma. Falamos de membrana plasmática, vamos para o citoplasma. O citoplasma não é uma organela propriamente dita. Na verdade, ela é uma solução aquosa rica em nutrientes, né? Rica em água, né? Quando eu digo solução aquosa, eu estou falando que ela é uma solução à base de água. Mas ali a gente vai encontrar diluído nessa solução proteínas, hormônios. Os próprios hormônios são proteínas e gorduras, podem ser lipoproteínas, glicoproteínas. Então vamos encontrar uma infinidade de substâncias dissolvidas nessa solução aquosa que a gente chama de citoplasma. Citoplasma dentro da célula, certo? É no citoplasma que ocorrem boa parte das reações celulares. Um exemplo, a produção de proteína, a digestão intracelular, o movimento entre diversos tipos de estruturas. Vamos falar agora um pouquinho das mitocôndrias. Mitocôndrias, meu amigo, pense numa estruturinha importante, certo? Ela é a grande produtora de energia. Lá chega o açúcar. Fala a verdade, colega. O corpo não pode fazer muita coisa com açúcar. Ele tem que transformar o açúcar em uma molécula de energia. Ele, na verdade, vai pegar o açúcar, certo? A glicose, por exemplo, e vai transformar a glicose em uma molécula chamada ATP. O ATP é utilizado como uma moeda energética em que toda célula, certo? É como se fosse uma moeda internacional em que todas as células podem usar o ATP, né, para realizar, para se movimentar, para produzir outras proteínas, enfim, para realizar a atividade. Então as mitocôndrias são as usinas de energia das células, são responsáveis por transformar açúcar, mas também gorduras e proteínas também em moléculas que vão ser utilizadas em todas as células, como eu disse, ATP. Esta molécula, o ATP, é usada para fazer as mais diversas atividades, como produzir proteínas, realizar movimento, a divisão celular e tantas outras, e todo tipo de função celular. Ribossomos são organelas. Opa, mas calma aí. Ribossomo tem membrana? Não tem, certo? Vamos considerar ele aqui, feita a observação que eu já fiz, certo? Vamos colocar ele aqui no hall das organelas. Elas são estruturas, né? Posso chamá-las de organelas ou estruturas, que são responsáveis pela produção de proteínas e estão presentes em todos os seres vivos. Meu amigo, você tem muito em comum com as bactérias.
Eu posso falar, ei, você que está ouvindo isso daí, você tem muito em comum com a bactéria? Tem. Posso citar um monte de coisa. Vocês possuem DNA, vocês possuem célula, nem que seja uma só, né? No caso dela. Possuem células, vocês produzem proteínas e vocês possuem ribossomos. Olha aí como você é parecido com uma bactéria e você nem sabia, hein, meu filho? Pois é, seu parecido com a bactéria. Bom, os ribossomos são os responsáveis por ler o código que está escrito no RNA. Cada sequência de RNA possui uma informação específica e assim são produzidos todos os tipos de proteínas para realizarem as mais diversas funções. Ok? Então veja aí a importância dos ribossomos, certo? Eles leem, falando bem resumidamente, eles leem a informação que está lá no RNA, certo? Que está codificada lá no RNA e transformam essa informação, aquela sequência molecular do RNA, eles conseguem não só ler, mas a partir dali ligar os aminoácidos a partir daquela informação e fazer todo tipo de proteína. O núcleo, que está presente apenas nas células eucariontes. Pois é, aí você já não é tão semelhante a uma bactéria, né? Porque bactéria, meu amigo, não possui núcleo, não. A bactéria é uma procaria, meu filho. Ela é uma procarionte e os procariontes não possuem núcleo. O DNA está lá jogadão no citoplasma da bactéria. Ele está lá misturado com todo tipo de estruturas no citoplasma. Já você, lindão, já você, seu evoluído, o seu DNA está lá dentro do núcleo. Como eu já falei, nem todas as células possuem, só as eucariontes, as procariontes não. Sua principal função está em proteger uma molécula fundamental para a vida, o DNA. A duplicação e transcrição do DNA ocorre no interior do núcleo. E este pode ter duas formas básicas. Quando o DNA está desenrolado, frouxo, damos o nome de cromatina. Quando o DNA começa a se enrolar, começa a se novelar, certo? Começa a juntar, ele fica denso, chamamos eles de cromossomo. É DNA da mesma forma, ok? A gente não se muda a sequência do DNA, mas a sua densidade, eles ficam mais aglomerados. Isso vai acontecer na divisão celular, certo? O DNA frouxo é quando a célula está em plena atividade, está produzindo proteína, e quando ele fica denso é quando a célula vai se dividir. O retículo endoplasmático rugoso tem dois tipos, certo? Vamos chamar de retículo endoplasmático. Aí tem dois tipos, o liso e o rugoso. Fazendo uma diferenciação aí inicial, liso significa que na sua parede desse retículo não possui ribossomos, enquanto no rugoso, na parede está impregnada de ribossomos, certo? O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos aderidos em sua superfície. Por isso elas também produzem proteínas, já que os ribossomos, vão realizar essa função. Além de glicoproteínas e lipoproteínas. É só você pensar nessa palavra. O que é uma glicoproteína? É uma proteína associada a um carboidrato, certo? A um açúcar. E o que é lipoproteína? É proteína associada a um lipídio, a uma gordura. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos, diferente do rugoso. Por isso é chamado de liso. O que dá a visualização no microscópio de rugoso ao retículo é porque ali na superfície está impregnado. No liso, quando você vai observar, você não vê esse aspecto. Daí o nome liso. E o retículo endoplasmático liso tem como uma das suas principais funções a produção de lipídios, hormônios e também atuam, eles auxiliam na desintoxicação celular. O complexo golgiense, outra organela, antigamente chamado também de complexo de Golgi, está relacionado ao acabamento proteico e também ele produz vesículas de secreção, como lisossomos, que são responsáveis aí pela digestão intracelular.
falando nele, nos lisossomos, os responsáveis pela digestão intracelular. Pensa nessa palavra aí, digestão intracelular, certo? Intra significa dentro, celular, célula, ou seja, a digestão que ocorre no interior da célula. Toda molécula estranha que passa para dentro da célula pode ser digerido pelos ácidos no interior da membrana dos lisossomos. Os peroxisossomos são organelas, assim como os lisossomos, que também fazem a catalase, né? Eles aceleram os processos dentro da célula. Em seu interior há uma rica concentração de enzimas e água oxigenada. Daí vem o nome peroxissomo, certo? Peróxido de hidrogênio, esse nomezinho aí lindo para dar para um filho, para se você xingar seu amigo, né? De peróxido de hidrogênio. Tem como nome popular água oxigenada, né? A água oxigenada nada mais é que o nome popular do peróxido de hidrogênio, ou seja, você, querido, produz água oxigenada e elas ficam ali delimitadas em uma organela chamada peroxissomo. Uma coisa muito interessante que eu estava vendo outro dia, que uma descoberta recente é que o sistema imunológico, né, até então, o sistema imunológico clássico se estudava o sistema de anticorpos, ou seja, tinha toda uma atuação extracelular, ou seja, fora da célula. Mas recentemente descobriu que quando uma célula é invadida por um vírus, por exemplo, há um sistema de defesa dentro da célula. E os peroxisossomos têm uma ação fundamental na defesa do interior da célula. Mas isso daí, meu amigo, já vai ficar para uma outra aula, certo? Eu posso até falar disso daí numa outra aula. Coloca aí no comentário, fala assim, eu quero, não quero, cala a boca, não, eu quero. Falando nisso, meu amigo, se você dá um joinha aí, vai, mano, dá um trabalho fazer isso daí, vai, velho, né? Dá um likezinho ali, se inscreva no nosso canal para dar uma força aí para nós, certo? Para finalizar, eu vou falar dos centríolos. Não posso deixar de falar desses bichinhos danados, né? Porque senão, sem ele, a gente não cresce. Sem ele, a gente não se divide, né? Sem ele, a gente não faz filhinhos, né? Porque os centríolos são estruturas microtubulares que têm a sua ação, a sua principal função durante a divisão celular. Durante esse processo, os centríolos ligam seus microtúbulos aos cromossomos. Lembra cromossomo? Cromossomo é o DNA denso, enovelado, todo enroladinho ali, certo? Separando as cromátides irmãs. Cromátides irmã é uma estrutura que fica ali mais ou menos no meio do cromossomo. E ele vai se ligar, certo? Essa cromátide e vai puxar esse cromossomo, arrastando ele para os cantos das células. Certo? No caso, como são dois centríolos, eles vão puxar um para um canto e o outro para outro canto para que a célula possa se dividir ao meio. Certo? Bom, povo, se você é uma belezinha, dá um joinha. Certo, mano? É nóis que heróis, suave na nave, leve como a neve. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Vai lá no site Planeta Biologia, comente, certo? É isso aí. Se você quer ver um novo podcast aí, fala aí, diga aí. E é isso. Até a próxima. Valeu!